Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Carlos Lima, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Pela ótica da CPT, quando se pensa numa política de assentamento, como falamos, falta de um governo, de política de Estado, de política de governo, apresentar ações planejadas no sentido do seguinte: a gente falou aqui no primeiro bloco, água, encosta, escola, saúde. A gente não já vê isso de uma certa maneira em conjuntos habitacionais? Falta esse mesmo olhar ou um olhar semelhante quando se pensa no campo, ou são ações diferentes? Acho que são ações diferentes, porque a gente tem insistido com os governos, desde a época do governo Ronaldo Lessa até hoje, que nós precisamos construir uma política agrícola e agrária. O Estado de Alagoas tem que ter uma preocupação. Nós temos um sujeito político e econômico, que são os sem terra, no Estado, detendo em torno de 100 mil hectares de terra, com uma produção, vamos dizer assim, que poderia ser melhorada, que poderia ser qualificada, mas o governo continua insistindo na mesma tecla. E qual é a tecla que o governo O insiste? monocultivo, a cana-de-açúcar, o eucalipto. O governo Renan incentiva a monocultura, incentiva a produção de cana? O governo Renan, ele tem tido no discurso, ele tem tido uma postura muito de abrir espaço para a agricultura familiar camponesa. Inclusive, ele, na última reunião, disse assim: eu vou fazer de tudo para que esses 11 mil hectares vá para as mãos das famílias sem terra. Então, é uma postura diferente de um governador. Se isso vai se concretizar, aí é o processo que vai dizer, aquilo que eu te disse, é a força política, é a sociedade querendo, é todo mundo querendo que vai se realizar. Agora, nós temos que ter clareza que existe esse sujeito político e econômico, que é o sem terra, com uma determinada área significativa, conquistada, e que o Estado tem a obrigação de fazer o desenvolvimento, mas não tratando com prateleira. Na região tal vou fazer uma estrada, na região tal vou fazer isso. Não, nós temos política, nós defendemos, por exemplo, já dissemos para os vários governos, que adianta essa distribuição das sementes? Elas chegam atrasadas, muitas vezes próximas do vencimento, não tem qualidade. Nós já insistimos, vamos fazer bancos de sementes, vamos destinar técnicos para que a gente reserve áreas para que seja feito experimento com sementes boas, que a gente possa armazenar e que a gente tenha autonomia. Mas na opinião da CPT não acontece por que isso? Porque não tem interesse de que esse sujeito político cresça, se fortaleça. Não há interesse. Se você já foi forçado, de certa forma, a dividir terra. Se você ainda dá condições para que esse sujeito cresça, do ponto de vista econômico e político, você pode mudar o jogo, pode mudar o tabuleiro da política convencional de Alagoas. Então, é um risco que nem todo mundo quer apostar. Então, assim, é fácil o conjunto habitacional, é fácil fazer uma agrovila, mas dar condições econômicas, políticas, para que esses assentamentos se desenvolvam, não é fácil. Por exemplo, nós pedimos agora 250 quilômetros de estradas vicinais, né, para ligar os assentamentos às cidades. Porque tem um período, agora não, nós temos uma seca de 6 anos, mas num período chuvoso, alguns assentamentos ficam ilhados. As pessoas ficam lá 3, 4 meses sem poder Mas, exemplo, sair. Os assentamentos de hoje têm condições de competir com os agricultores de igual para igual? Eu acho que nós temos que investir. Se o Estado investe, por exemplo, se o Estado diminui o sacrifício do cara que tem que tombar no burro, que tem que tombar nas costas a sua produção, claro que ele vai plantar mais, porque ele vai ter mais tempo e ele vai ter, de certa forma, tempo livre. Ao invés de estar tombando, ele vai estar com a estrada na sua porta, ele vai estar com condições de escoar a sua produção. O que falta é o entendimento de que esse sujeito é econômico. Por exemplo, Alagoas, vai lá no site do Ideral, é público. 70% a 75% do que a gente consome vem de fora. Aí se você disser assim, não, vem lá do Rio Grande do Sul, vem do norte do país. Não, vem da Paraíba, vem do Rio Grande do Norte, vem de Sergipe. Então, com as características semelhantes. E por que a gente prefere comprar do que incentivar a produção de alimentos? Porque nunca foi prioridade a
a incentivar a produção de alimentos. A nossa área de terra, ela é destinada à questão da agroenergética. Essa é, por exemplo, o eucalipto está vindo para quê? Nesse mesmo sentido. Então, não se tem um pensamento de que não, um espaço considerável deve ser da agricultura familiar camponesa. E esse espaço eu vou investir com tecnologia, eu vou investir com estrada, eu vou investir com água, vou investir com irrigação. Não se tem. As experiências que tem é do próprio trabalhador. O incentivo à agricultura familiar significa a redução do cultivo da cana? Para mim, teria que ter. Inclusive porque a cana, é comprovado, o Manuel Corrêa de Andrade já dizia isso em 1955, por exemplo. Tem as encostas onde se planta cana e diminuiu sensivelmente daquela década para cá, ela torna o custo da cana altíssimo. A cana de Alagoas, ela não consegue mais concorrer com a produtividade da cana de Minas, de São Paulo, aquela que foi destinada para os tabuleiros, para a área que você pode irrigar, que tem uma tecnologia, que as empresas passaram a ser mais profissionais, eles andaram. Quantas usinas quebraram nos últimos 20 anos? Por que quebraram? Porque é insustentável, é caro, sobrevive da exploração dos trabalhadores e de não pagar impostos e de dever, desde do fornecimento de energia, né, a não recolher o FGTS. É assim que sobrevive. Aquelas que... Sempre sobreviveu? Porque, da minha avaliação, é uma prática da elite. Essa elite capturou o Estado e o Estado sempre esteve à disposição deles. Exemplo, uma das ações hoje muito solicitada pelo Estado, pelo poder público, de uma certa maneira, seus órgãos de fiscalização, é a mecanização no sentido de não manter os cortadores de cana do jeito que hoje ainda é. Isso daí já reduziu, exemplo, você tinha algo em torno de 250 mil cortadores, tem 40 no sentido disso. Para onde vão esses trabalhadores? Vão para os movimentos sem terra, vão para a cidade, no sentido de tipo, a mecanização, que é um processo que é lei aqui na Assembleia, tipo, tem tempo para você aplicar a mecanização, preocupa no sentido de, tipo, de ter mais famílias necessitando de terra? Olha, acho que tem duas questões. Por exemplo, no final da década de 80, ali, início das 90, aquela região, a região norte ali, para você ter uma ideia, se derrubou em torno de 50 mil moradias, né? O cara cortava a cana, mas tinha aquele povoadozinho, tinha aquela casa da usina ali, o cara plantava no seu quintal ali uma macaxeira, criava uma galinha. Essas casas foram derrubadas, né, com a reestruturação do setor. Ali naquela década cresceu o número de favelas em Alagoas e em Maceió principalmente. Então, para mim, a mecanização nas encostas você não consegue mecanizar. Então, a mecanização ela vem também para o tabuleiro, que se torna, vamos dizer assim, excelência na produção de cana, né? Essa outra parte não, essa outra parte ela continua com dificuldade, ela continua explorando mais, ela continua em dívida e cada ano fecha. Isso, você tem um exército aí que está cansado, que tem problemas de saúde, e que agora não tem nem casa para morar, porque a sua moradia já foi derrubada, e não tem nem o direito de ser explorado no corte da cana. Então, para essas famílias sobram, ou vai para a casa de familiares, seja no próprio interior, mas na parte da cidade, né, na parte urbana, ou vem para Maceió, também no mesmo sentido. E poucos se organizam em movimentos. Aí, se a gente pegar, assim, é insignificante o número de canavieiros, pegando a proporção, né, que se organizam em movimentos para lutar pela reforma agrária. Aqueles que vão, aí tem muita determinação, tem muita força, porque é um homem muito forte, é um homem que sobrevive a um leite de cana, tem que ser muito forte, a quantidade de água que se perde, o estímulo físico, assim, tem tantas coisas assim que... É um trabalho extremamente exaustivo. A natureza de um trabalho análogo a escravo, não tem como. Assim, então,
Esses, quando assumem a luta pela reforma agrária, são fortes. Então, são exemplo, decididos. aqui na Assembleia se discutiu muito um tipo de programa que já acontecia em Pernambuco, que era, no caso lá, o amigo trabalhador, era o chapéu de palha. Chapéu de palha. Ações como essas, no caso da linha de qualificação, mas são tipos de políticas que faltam no sentido de assentamento, de você não só pensar na questão social, mas na questão de qualificação, na questão de facilitar os acessos logísticos, inclusive de venda do material? Eu acho que tem um conjunto aí. Por exemplo, nós já pedimos isso aos sucessivos governos, que é o mapeamento fundiário do estado de Alagoas. Temos inúmeras terras devolutas que estão na mão de terceiros e que produzem a vida toda e que tratam como se fosse deles e não tem documento porque são terras do estado. E nenhum governador teve moral suficiente para levar esse estudo à frente e retomar essas propriedades. Ali reside a possibilidade de fazer a reforma agrária. Para você ter uma ideia, no primeiro estudo, no primeiro lote, se apareceu em torno de 7 mil hectares de terra. Então, tem possibilidade de fazer. Agora, tem que ter coragem política, tem que ter determinação, tem que ter uma busca de fazer a reforma agrária. Para mim, essa é uma questão lógica. A outra essa lógica de você perder o emprego da cana e você tem que se qualificar para você virar um pedreiro, para você virar um cortador de cabelo, para você virar um eletricista. Se você pergunta ao canavieiro, ao cortador de cana, e nós fizemos essa pesquisa no início dos anos 2000, qual é o seu maior sonho? 99% responde, ter um pedaço de terra. E por que eu tenho que dizer para ele que ele vai cortar cabelo? Por que eu tenho que dizer para ele que ele vai ser eletricista? Por que eu tenho que dizer para ele que ele tem que vir para as encostas de Maceió? O problema central é a concentração da propriedade. Se desconcentra a propriedade, você vai incluir uma quantidade significativa de pessoas. Agora não adianta incluir. Adianta incluir e dar condições para que ela permaneça. Quanto é necessário para uma família, quanto é necessário de terra para uma família produzir bem? Isso depende da região, depende da água, depende do relevo. Vamos dar um Mas, exemplo. assim, por exemplo, na mata e no litoral, 7 hectares de terra. Se fala nisso. É mais ou menos com isso que o INCRA trabalha. Nós defendemos 15 hectares, mas, assim, o INCRA, em média, trabalha com 7 hectares de terra. A experiência de vocês na CPT, uma pessoa que ganhou, ou que conquistou a terra, uns 7 hectares de terra, ela conseguiu produzir o que em termos de sobrevivência? Isso depende do que ela conseguiu entender da reforma agrária. Por exemplo, eu visitei um lote recentemente de uma pessoa lá na Flor do Bosque, em Messias. E a terra está praticamente toda ocupada e totalmente diversificada. E mesmo na seca, ela tem 2 nascentes brotando dentro da terra, porque ela cuidou, ela plantou, ela zelou pela nascente. Então, assim, já tem gente que só plantou abacaxi, saiu do monocultivo da cana e foi para o monocultivo do abacaxi. Então, eu acho que depende muito de como... Qual o futuro desses dois? Eu acho que o primeiro tem mais futuro porque ele diversifica, porque ele vai ter, um período ele pode ter um determinado produto, no outro período ele vai ter outro produto. Então, assim, ele vai sempre ter produção e outra coisa, ele vai normalmente gerar um equilíbrio naquela terra, né? Das pragas. Ela sempre brinca, por exemplo, agora eu tenho que ter mais galinhas porque o Tejo está vindo comer os ovos. Então, eu tenho que ter os ovos para mim e os ovos para o Tejo. Porque é o equilíbrio. Você vai num lote que você vê os pássaros de volta, você vê, e vai em outro que você não tem essa mesma... E isso se deve por má escolha ou se deve por falta de assistência? Se deve primeiro porque, na minha avaliação, porque muitos desses trabalhadores que vieram do corte da cana, eles estão acostumados com, mesmo na exploração, a receber o seu salário, eles são assalariados. Na agricultura é diferente, você tem que plantar, você tem que cultivar, você tem que esperar a chuva, torcer que não tenha muito sol. Então você tem um tempo de espera. Vamos usar a linguagem do mercado, você tem uma poupança que lá na frente você vai tirar. Então aqueles que se adaptam a essa realidade, eles são grandes produtores, eles são os melhores produtores. Nós fizemos a primeira feira
da CPT, a primeira feira camponesa, nós tínhamos 25 barracas. Hoje nós temos 100 e a gente corta porque nós não temos estrutura na praça para atender. Nós realizamos mais 9 feiras pequenas, chamadas Feira Itinerante, porque esses trabalhadores que estão envolvidos, eles planejaram a sua produção. Por exemplo, o seu Elias, lá no assentamento de Jubileu, ele planta maracujá de tal forma que ele tem maracujá o ano todo. Ele planta pimenta, ele planta acerola. Então, assim, e ele tem sempre o ano todo de onde comer. Como ele diz bem assim, ele sempre diz, eu tenho de onde tirar o salgado. Né? Então, assim, isso é interessante. Eles começaram a planejar, a CPT ajudou, claro, né, a sua assistência técnica, a nossa experiência, mas aqueles que entendem, que aceitam, que compram a ideia, eles vão longe, eles vão muito longe. As feiras é resultado disso. A gente vai para o nosso último intervalo. Estou aqui com o Carlos Lima, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Nós voltamos já.